Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Luiz e ao Fernando pelo convite. Eu já havia participado, mas é a primeira vez que eu venho pessoalmente. O evento já é quase uma tradição e para mim foi muito importante e estou muito honrado de ter sido convidado para participar, principalmente porque, além do evento, a gente encontra os colegas, gente que a gente preza tanto, e é tão bom poder conviver e participar junto. Esses 2 dias foram muito bons. O que o nosso presidente já falou, o Arthur já facilitou muito o que eu vou apresentar, mas basicamente eu queria contar uma história rapidinha do que foi o desenvolvimento do material que eu acho que vai ajudar bastante o reparo minimamente invasivo, não só do Pectus escavato, mas do Pectus carinato também. É um roteiro que não vai ser exatamente nessa ordem, mas o importante que eu queria destacar é que a gente vai falar de a maneira de fixar a barra. Nós temos pelo menos 3 maneiras que esse novo material tem para fixar as barras. Os estabilizadores, que são as maneiras habituais que a gente conhece, as barras sanduíche, não confundir com o sanduíche que a gente usa para tratar o Pectus carinato. Eu não estou apertando e ele está pulando aqui. E passou o slide? Não. Olha lá. Eu não estou apertando. É porque ele funciona com o movimento da mão. Pode deixar que eu avance. E as pontes? Então, o importante são 3 maneiras diferentes para fixar a barra. Depois a gente vai mostrar o parafuso de externo, o elevador do externo, todo o material feito em titânio e o que a gente considera que é o mais seguro é a dissecção do túnel reto external pela esquerda. Pode passar, por favor. É só para a gente lembrar que é um problema importante. A prevalência do carinato é 0,6%, a prevalência do Pectus escavatum é 1,2%. Lembrar que esse é um trabalho feito aqui pelos colegas aqui de Manaus, pelo Fernando, pelo Luiz, e a gente usa sempre essa referência. Próximo. A gente sabe que nem sempre é fácil mostrar os problemas cardiorrespiratórios do Pectus, mas os problemas de autoimagem, condição psicossocial, todo mundo conhece. Isso é muito importante. Próximo. E agora, recentemente, acabou de sair esse trabalho. Os chineses foram avaliar a performance acadêmica dos pacientes que têm Pectus. Eles pegaram um grupo de pacientes com Pectus, metade foi observado ao longo de 6 anos e metade operou. E a performance escolar dos não operados foi pior, obviamente, do que os que tinham operado. Então, próximo, não tratar não é uma opção. Então, nós temos que resolver o problema do Pectus. Próximo. A cirurgia de Ravit é o clássico. Vamos para frente, por favor. Tem o problema da cicatriz, que se puder evitar, bem, se não. E tem um índice razoavelmente alto da recidiva do Pectus escavatum por falta de sustentação no Ravit. Próximo. Quando a gente fala, esse aí, obviamente, a gente usava no escavato e no carinato. O carinato, hoje em dia, a gente tenta o máximo possível usar compressão. Próximo. E aí a gente chega no NUS, que tem uma ideia genial de colocar a barra, rodar a barra, mas até agora, o que a gente tinha para tratar o minimamente invasivo, correção minimamente invasiva do Pectus escavatum, era a barra com 2 estabilizadores. Próximo. E aqui tem esse caso, que eu gosto de mostrar, porque a moça ganhou a barra em 2014. Quando ela voltou para retirar a barra, foi em 2022, mas isso não tem nenhum problema, que ela podia ter vindo nos 3 anos. O que não rodou no começo não vai rodar mais. Quer dizer, isso aí rodou há muito tempo atrás. Nota que o estabilizador esquerdo está em cima do coração. Próximo. E a hora que ele foi ser retirado, ele estava dentro do ventrículo. O lado importante dessa história é que essa moça chegou andando no hospital. Então, não é que ela teve um evento súbito que
perfurou, sangrou. Não, ela não tinha praticamente nada. E estava o estabilizador dentro do ventrículo. Então, assim, esse sistema que a gente tinha até agora no país não funciona, não é seguro. Olha o resultado que pode dar. Próximo. Foi por conta dessas rotações de barra que a gente teve o estímulo de tentar estudar um pouco e ir atrás de como resolver. Do lado esquerdo, a gente vê uma barra tradicional, um estabilizador perpendicular à barra. Só que ele não é perpendicular aos arcos costais. É nítido, o arco costal tem essa incidência e o estabilizador está aqui. Por isso que ele tende a rodar para cá. E a gente fez a hipótese que se o estabilizador fosse oblíquo à barra, ele seria perpendicular aos arcos costais, como esse aqui, e dá para a gente ver que ele adapta melhor. Próximo. Isso aqui é só uma curiosidade. Em junho, dia 21 de junho de 2016, hoje é dia 21, né? 7 anos atrás, a gente mandou essa sugestão para a Zimmer Biomet, mandando para o Maxon. E ele respondeu que não era legal, que ele não estava interessado nisso aí e descartou a possibilidade de fazer o material pela Zimmer Biomet. Próximo. A Zimmer Biomet está lançando agora, pelo menos eu não vi, mas eu li, essas barras lisas, um estabilizador com parafuso para fixar, que era o que a gente tinha sugerido para eles fazerem, com mais algumas alterações. Mas eles estão lançando isso aí. Mas, próximo. Então, como eles recusaram a nossa ideia para fabricar, a gente conseguiu uma verba FAPESP, a gente montou esse estudo, foram operados 30 pacientes. Pode passar? E aí, o que saiu do estudo? Então, saiu a primeira maneira de fixar as barras. Nós temos 6 modelos diferentes de estabilizadores, barras lisas, parafusos incorporados na estrutura do estabilizador, ele nunca vai virar um corpo estranho, ele pode ser fixado em qualquer lugar da barra, e o cirurgião escolhe qual é o estabilizador que adapta melhor no tórax daquele paciente para usar na hora. Às vezes pode ser um oblíquo de um lado, um reto do outro, depende da anatomia do doente. Então, aqui a gente mostrou a primeira maneira de estabilizar a barra, que é a maneira tradicional, com estabilizadores. Próximo. Isso aqui é um caso que foi operado com esse material. Em cima a gente tem o pré-operatório, e embaixo tem a correção. Ficou uma correção muito boa. Dá para a gente ver que ele tinha a projeção das costelas. Depois que você corrige o pectus, praticamente desaparece isso aí. Então, é nítido em cima e embaixo não tem mais a projeção costal, porque, na verdade, não existe tanta projeção costal. É o pectus que é afundado. A hora que ele vem para frente, zera tudo. Próximo. Esse caso resolveu uma barra com os estabilizadores oblíquos, mas por que resolveu bem? Porque esse tipo de externo aceita praticamente qualquer coisa. Qualquer tipo de correção que você fizer aí deve dar certo. Então, foi corrigido com uma barra e ficou boa. É importante, sempre que a gente for analisar um pectus para operar, reparar se ainda está aberta essa sínfise e a forma do externo. Próximo. Mas aí, esse material não era suficiente. Aí a gente partiu para o segundo estudo. Esse segundo estudo, a gente operou 20 doentes. Na verdade, operamos 19, falta o último para operar. Próximo. Esses foram os patrocinadores do estudo, o Oswaldo Cruz, o primeiro era a FAPESP, próximo. E aí, desse estudo, saíram várias coisas. Por exemplo, o elevador externo que a gente usou hoje aqui. Então, na verdade, basicamente o que a gente precisa um braço vertical, um horizontal, tanto que a gente nem usou o mecanismo que a fábrica desenvolveu, a gente usou o aproximador de costela. Esta peça aqui pesa 1,8 kg e a peça que a gente usou hoje deve pesar 300 gramas. Quer dizer, se você usar o aproximador de costela, você tira 1,5 kg desse material aí. Próximo. E, na verdade, foi isso aqui que a gente fez. A vantagem foram os parafusos que nós utilizamos hoje,
Infelizmente, 70%, 80% das vezes o parafuso não suporta o peso, mas o parafuso colocado no externo, ele cria o trajeto para passar a agulha, colocar o ponto de aço, e com o ponto de aço a gente acaba fazendo como fez aqui. E isso aqui, a gente sabe, o parque faz isso há muito tempo, tal, mas assim, cada vez mais levantar o externo e manter o externo levantado a cirurgia inteira está sendo importante para mim. É importante dizer que a maior parte do que eu falo são ideias minhas, porque não estão escritas, tal, então elas não têm grande confiabilidade, são impressões pessoais que cada um de vocês vai testar e ver se é ou não verdade. Mas, para mim, fazer a manobra de crânio na cirurgia inteira é super importante. Próximo. A segunda maneira de fixar as barras, que eu, pessoalmente, ainda não fiz nenhum caso, é essa aqui. Você coloca uma barra por cima do externo, uma barra por baixo e trava as duas barras. Então, próximo. Por que a gente fez isso? Porque eu vi isso e eu falei, pô, isso aqui vai ser bom, só que eu não sei dizer exatamente que caso que é melhor fazer com isso aqui. A vantagem, olha o tamanho da incisão que você consegue corrigir. Eu tenho a impressão que crianças, pacientes mais jovens, a gente vai ter uma possibilidade boa com esse material e é uma incisão mínima. E isto aqui impede rotação da barra. Então, é extremamente seguro, pouco invasivo. Então, eu acho que é a segunda maneira e que vai ser útil. Próximo. Isso aqui é um caso que o Tadeu Diniz, lá do Rio de Janeiro, ele fez com esse material e ficou muito satisfeito. Próximo. E a terceira maneira são as pontes, que a gente usou hoje aqui, inclusive. É sempre bom lembrar do detalhe que o parafuso entra, a perninha dele tem que ficar bem evidente do lado da barra, e aí vai a barra transversal, a ponte e uma porca, e isso aí é quase impossível que desloque. Então, elimina o problema do deslocamento da barra. Próximo. Esse é um caso operado com barra em X, foi um dos casos do protocolo, dá para ver que era um defeito bem importante, olha o costal flare aqui, e não tem mais depois que você corrige o pectus. E olha o tamanho das incisões para corrigir isso aí. Então, eu acho que é uma maneira boa de tratar a doença. Próximo. Aí, esse caso foi corrigido em X. Próximo. Essa moça foi também do protocolo. Isso é um negócio importante. Tem colega indicando correção de pectus e correção de mama no mesmo tempo. Eu sou frontalmente contra fazer isso, porque muitas vezes, quando você corrige o pectus, surge a mama da moça. Então, talvez ela não precise colocar uma prótese. E fazer junto não é uma boa ideia. Se tiver uma infecçãozinha, você perde as duas cirurgias. Você perde a prótese e a mama, por infecção e tal. Então, não acho que seja legal fazer simultâneo. Corrige o pectus, depois vai ver se a moça vai querer colocar prótese ou não. Então, acho que é melhor fazer tempos separados. Próximo. Essa moça foi corrigida com prótese barra paralela. É isso aqui que eu falo que a gente tem que reparar se isso está saindo. E quando isso está para fora, é praticamente impossível que essa barra desloque de lugar. Próximo. Esse é um caso que a gente também operou, que era um caso bem mais... que a gente faria, certamente ia fazer o Revit nesse caso. Próximo. Foi corrigido também com barra paralela. Próximo. E mais uma vez, aqui não foi tão nítido. Mas olha as costelas inferiores, corrige o pectus, a chance de corrigir aí é muito grande. Esse caso foi embora no terceiro PO. Próximo. Então, assim, a minha impressão é que os esquemas de correção vão ser basicamente as barras paralelas X ou XY, e grande parte dos casos vai necessitar de duas barras. Não
para crianças menores. Eu não sei dizer ainda, eu não tenho formado uma ideia de que idade que a gente corrige com uma barra só, quando que a gente vai corrigir com barra sanduíche, mas os mais velhos, mais fortes, tórax mais desenvolvido, eu acho que vão cair nisso aí. Próximo. Qual é o grande problema que eu vejo hoje? Por exemplo, ali a gente tem um pectus granquênio. É aquilo que eu falei. Se o externo for reto, qualquer coisa que você fizer vai dar um resultado bom. Provavelmente uma barra no terceiro e quinto espaço e você vai resolver. Mas isso aqui, eu estou achando que a gente vai ter que abrir e serrar o osso ou fazer como o Parque faz. Ele serra o osso sem abrir e ele coloca 3 barras. Ele faz uma incisãozinha aqui, leva uma pinça curva, pega do outro lado com outra incisão rente ao externo, passa uma serra de gigle, serra, coloca 2 barras por baixo e uma por cima, e aí ele corrige esse tipo de defeito. A gente ainda não fez, mas ele faz. Então, o caminho está traçado. Eu tenho dúvida de quando fazer barra em X. Isso aqui, teoricamente, seria barra cruzada em X. Lá, certamente, é barra paralela. Mas ainda não é muito nítido e eu não consigo dar indicação precisa e absoluta de quando fazer o quê. Aqui é só para mostrar aonde se concentra a força das barras e os locais que ficam pouco tratados, que são o X. Quer dizer, certamente aqui, se tivesse afundado, aqui não está afundado, mas se tivesse, ele precisaria do XI para tentar levantar ali também. Próximo, por favor. Isso aqui é outra coisa super importante. A linha axilar anterior, a gente mudou. A gente passou 20 anos entrando com a barra na crista, onde o tórax é mais alto. Eu só entro na linha axilar anterior. Aqui, você trata menos parede torácica do que quando você entra aqui. Aumenta a extensão de parede torácica que você está tratando, entrando mais lateral. Então, agora a gente adotou isso aí. O Parque fala nisso há muito tempo. Próximo. E isso aqui é um caso da Iara, lá de Vitória. Era um pectus carinatum, o garoto tinha alguns problemas, não tinha como usar compressor, tal, era muito incomodado. E ela falou, Miguel, eu quero fazer isso aqui. E aí eu fui lá ajudar ela. O caso é dela, não é meu. Olha o pós-operatório, próximo. E olha o que a gente fez. Foram 2 barras por baixo do externo e uma barra por cima do externo, travando e abaixando, corrigindo o pectus carinatum. Então, abriu o caminho para que o pectus carinatum seja corrigido de forma minimamente invasiva. Próximo. E aqui é o problema que o Arthur acabou de citar, é só um cálculo. Se a gente pegar a prevalência que o Fernando descreveu, lá está do carinato, do escavato, você tem 500 mil casos, que tem 2 milhões e 400 mil casos, 500 mil que tem seguro. Você tem 1 milhão e 900 mil crianças do SUS que não vão ter acesso a esse material. É um material que tem grande possibilidade, tem muita coisa a ser desenvolvido com esse material ainda. Nós temos que bolar alguma coisa para tratar essas crianças. O Arthur está resolvendo. Eu tenho a impressão que talvez a gente consiga algo... enfim, tem que desenvolver mais. Próximo. As conclusões é que o novo material tornou o MIRP mais seguro, a cirurgia mais efetiva, o resultado dela. Tem muita coisa a fazer com esse material que a gente tem hoje. E uma coisa que eu não tenho dúvida, o cirurgião brasileiro tem hoje o melhor material para corrigir pectus escavato e pectus carinatum de forma minimamente invasiva, o melhor material do mundo. Não tem nenhuma fábrica no mundo que tenha todos esses sistemas juntos. Próximo. Então, aí era só para estender, mas acho que basicamente o que eu queria apresentar era isso aí. Muito obrigado e se houver alguma pergunta, a gente está